Nosso estudo de hoje está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Emmanuel comenta na lição 30 de Alma Desperta. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos reveladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se extinga em nós. E em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho e obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo é conduzida a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimo na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de reerguimento e reedificação sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Que frase maravilhosa, que convite maravilhoso que Emmanuel nos faz a reflexão, através desse estudo de hoje. O que ele começa falando é indispensável muito esforço, não é qualquer coisa não. É muito esforço, por isso que o vigiar e orar tem que ser diariamente, quiçá de hora em hora, de minuto em minuto, nem só diariamente. Porque ele vem falar para a gente, à frente de milênios passados, a gente está preso a esses impulsos primitivistas que tem na gente. Quais são os impulsos primitivistas? Os mais primitivos principalmente, gula e sexo. São os dois mais primitivos. A gente fala mais primitivo porque desde que a criatura se entende como filha de Deus, ela precisa se alimentar e aqui na Terra a gente precisa se reproduzir. Esses impulsos, até os animais lá dos reinos inferiores também trazem com eles também. Então, por isso que são os mais primitivistas. Porém, vamos acrescentar nesses primitivistas também o egoísmo, a vaidade e o orgulho que a gente traz também ao longo dos milênios. E ele fala, para não nos demorarmos no fundo dos precipícios, nós temos ao nosso dispor a luz da revelação. Ele já traz para a gente a informação, gente, segura, de que cair é inevitável para a gente em aprendizado. Todo mundo em aprendizado vai cair. Mas aí vai mostrando para a gente, não nos demoremos, olha só, cair, não vamos demorar a levantar. Vamos procurar aproveitar. Quem é que está estendendo a mão para a gente? A revelação divina. Maravilhosa a página para a gente. Em face de extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações elas aparecem o tempo todo. E agora ele vem enumerar quais são essas tentações. E, gente, é impressionante como é que esse texto ele ainda é atual e talvez seja atual durante muito tempo ainda, no mundo como a gente vive. Porque ele fala assim, nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado, a influência é para a gente ficar nas escuras o tempo todo. Então o que acontece? Nas conversas comuns, insinuações caluniosas e descabidas. É moda falar mal do governo, falar mal de quem está querendo a vacina, ou quem não está querendo, criticar um ou outro. O tempo todo a conversa comum é insinuações caluniosas e descabidas. Falar mal da vida dos outros. Nos pensamentos habituais, a gente recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. As influências que estão chegando para a gente através do nosso pensamento. Raríssimas vezes são influências
realmente positivos. A gente está captando o pensamento de todos aqueles que estão aqui, ó, invisíveis a nós, invisíveis a esses olhos aqui, estão aqui ao nosso redor. E para que eles estejam aqui ao nosso redor presos, é porque eles também são espíritos ainda inferiores. Ao contrário, a gente quando faz a oração com frequência e busca, através do estudo, através da prática, essa sintonia, a gente que está buscando, a gente faz a sintonia com eles que querem o nosso bem. Agora, ao redor da gente está recebendo influência o tempo todo negativa. Ele fala, nas aplicações de justiça, a gente é o tempo todo compelido a difíceis recapitulações, por conta do individualismo do pretérito. Então tudo que tem a ver com justiça, ganhei um troco a mais, pô, ao invés de devolver o troco indevido, eu sou compelido o tempo todo, não, fica, não vai fazer falta para ele, não. Não, pode não fazer falta para ele, mas e a nossa moralidade, como é que fica? Aliás, a prática vai mostrando que quando você abre exceção para uma mentirinha que seja, daqui a pouco a sua vida começa a se transformar num conjunto de mentiras, você vai chegando cada vez mais fundo lá no desfiladeiro. Né? Então ele vem falando aqui das aplicações de justiça. Quando ele vai falar das aplicações de justiça, vamos pensar em tudo mesmo, gente. Quando eu quero furar fila para o banco, quando eu quero entrar na frente da pessoa que vai tomar o assento de um ônibus ou do avião, de uma viagem que a gente vai fazer, ou tudo que a gente quer se dar bem, né, de maneira indevida, quer passar à frente dos outros. Nas ações de trabalho, em obediência a determinações da vida, é muito tempo levado a buscar o descanso indevido. A gente quer ganhar muito e trabalhar pouco. Acho que o sonho do brasileiro, principalmente, é ficar tendo dinheiro depositado na sua conta bancária, ou então, de preferência, até que um estafeta vá pessoalmente entregar o seu dinheiro enquanto ele está lá deitado na beira do mar, né? E como diz a música aí popular, com pé na areia, com caipirinha, com água de coco. É isso aí que fala, né? É o sonho do brasileiro. O sonho do brasileiro acaba sendo esse. Até mesmo na alimentação do corpo é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. A gente vê que a indústria alimentícia fica estudando o tempero certo, a quantidade certa, a dosagem de gordura e de açúcar para poder viciar os nossos sentidos. E é por isso que a nossa população, hoje a gente pode dizer assim, quase mundial, está obesa porque está presa a esses estudos que foram feitos de maneira meticulosa e muito inteligente, sabendo dosar certinho aquilo que vai agradar aos nossos sentidos. Então, por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro que não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Será que a gente está buscando realmente a Deus? Será que a gente está buscando compreender essas dificuldades, entender que todos nós aqui na Terra estamos passando por esses testes? Esses testes são constantes e o objetivo é esse mesmo. Gente. Não tem aquela coisa do homem, o exercício que faz. Enquanto a gente está aqui encarnado, a gente vai estar sendo submetido a esses testes o tempo todo. Né? Então ele bota aqui, ó, a frase maravilhosa desse texto. Que o homem sofrerá tentações. A gente sofre tentações. Aliás, no Pai Nosso, a gente não fala para Jesus afastar de nós as tentações. A gente pede que não nos deixe cair em tentação. Tem uma diferença significativa de uma coisa para outra. Né? Então, vai ter tentação? Vai. Cairá muitas vezes? Vai. Vai se afligir com decepções e desânimo? Vai. Tá. Ele está falando como irmão mais velho na experiência. Agora, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de reerguimento e reedificação sempre que necessário. Gente, isso eu posso falar aqui de coração. As minhas palavras vão ter força nesse ponto, sim. Eu não vou deixar de forma alguma que a minha imperfeição e os meus defeitos atrapalhem o trabalho que eu tenho para realizar. Mas de forma alguma, aquela coisa de mas você ainda é muito pequeno, tá? Eu sou pequeno, mas eu vou trabalhar, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Porque essas sugestões que vêm, tanto dos encarnados como dos invisíveis também, querendo diminuir a gente, querendo colocar a gente numa posição comum, elas servem para isso, é para desestimular também, né? E daqui a pouco eles também vão estar encarnados, vão estar sofrendo essa mesma influência também de alguma maneira. Então o que acontece? Cabe a gente determinar o que a gente quer para a vida, o que a gente precisa fazer, reacender a própria luz, como diz aqui. Ele termina a lição, fala, jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz sempre. E lembrar que luz, quando se acende, se leva adiante. Luz não tem que ficar escondida em lugar nenhum, né? Tem que ficar no candeeiro, onde todos podem ver.